Olá, pessoal, boa tarde. Sou a Pamela, professora de filosofia aqui do H Plus. E hoje, no nosso encontro, a gente vai trabalhar um pouquinho de filosofia moderna, que é, dentre os conteúdos fundamentais do Enem na prova de filosofia, é um conteúdo recorrente, cai com bastante recorrência, já há bastante tempo, e é o período assim mais grandioso, né? De quantidade de filósofos, de teorias, de conceitos da filosofia. É o período que a gente tem toda a discussão da filosofia política, com contratualismo, toda a discussão das teorias do conhecimento, que a gente vai ver agora, com racionalismo. Também é um período que a gente tem os grandes nomes do pensamento filosófico, né, como Maquiavel, Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, Descartes. É um período grandioso, né? Um período de muita produção filosófica, de muita reflexão acerca das questões políticas, das questões do processo de aquisição do conhecimento, acerca das questões da moralidade também, da distância entre o certo, o errado, da relação do ser humano, do sujeito, né, com o conhecimento. Então, é um período bastante próspero, bastante fértil. Nós começamos fazendo uma contextualização da filosofia moderna, né? E aí a gente pega um pouquinho carona na história para poder pensar qual é o contexto da filosofia moderna e quais são as principais preocupações dos filósofos que viveram na modernidade. Então, quando a gente pensa em filosofia moderna, do ponto de vista da periodicidade desse período, desse contexto, a gente está falando do século XV, né, até mais ou menos o finalzinho do século XVIII. Né? Esse seria aí o nosso recorte temporal. Nesse período, do ponto de vista histórico, o que a gente tem? A gente tem o final do feudalismo, né, com a crise do século XIV, a fome, a grande peste, as guerras, pôs fim a uma sociedade estamental, servil, extremamente ruralizada, e abre início para um modelo social, né, para um modelo de sociedade fundamentado no comércio, no acúmulo de metais, no mercantilismo, fazendo aí uma espécie de preparo para o que vai acontecer lá no século XVIII, virada para o XIX, com a Revolução Industrial. Então, do ponto de vista histórico, a gente tem século XV, né, /XVI, a formação dos Estados nacionais, os grandes reinos europeus se unificando, formando um Estado-nação absolutista, e a filosofia moderna vai problematizar isso com a teoria contratualista. O Hobbes, o Locke e o Rousseau vão tentar entender como nós vivíamos, nós seres humanos, antes do Estado, do contrato social, das leis, das regras, das normas. Vivíamos num estado de natureza. E a partir desse contrato, uma sociedade civilizada, uma sociedade civil. Então, a filosofia política moderna vai problematizar essa construção dos estados nacionais absolutistas. Início da modernidade, século XVI, é o momento do movimento do Renascimento, que começa na Itália, mas se expande pela Europa, é um resgate do ideal de vida greco-romano, um renascer, um restaurar daquele ideal de vida, trazendo valores clássicos, trazendo a questão da liberdade, da razão, né, da relação do ser humano com a natureza, o naturalismo, uma arte voltada para a capacidade humana de representar, de abstrair. Então, tudo isso no movimento renascentista. A gente vai ter também, ainda no início da modernidade, o movimento da reforma protestante, da igreja aí sendo alvo de uma necessidade de protestos sobre suas atuações, iniciados pelas personalidades históricas, Lutero e Calvino. Então, a gente vai ter aí uma sacudida, né, nesse poder religioso, católico, apostólico romano, que perdurou todo o período medieval, no início da modernidade. Então, a arte com o Renascimento e a cultura grega sendo resgatadas, ao mesmo tempo, uma espécie de crítica ao poder religioso, né, e à maneira como
ele atuava naquele contexto. Na política, a formação de estados nacionais que vão se unificar e que vão instaurar um contrato absolutista, né, que o Hobbes vai chamar de pacto de servidão. Então, tudo isso está acontecendo. E do ponto de vista filosófico, o que a gente vai ter? Na virada do 15 para o 16, para o 17 e para o 18. Todos esses contextos históricos que eu trouxe para vocês, no 17 e no 18 a gente vai ter a Revolução Científica, o Iluminismo. Então, a modernidade é um período de muitos e muitos acontecimentos históricos férteis. E isso vai espelhar na filosofia, né? Por quê? Porque a filosofia moderna refletiu sobre todos esses acontecimentos históricos, né, que eu resgatei agora para vocês, né? Então, essa filosofia moderna refletiu sobre todos os acontecimentos históricos iniciados lá no século XV, né? Como a gente viu, a formação dos Estados Nacionais Europeus. E aí, dentro da filosofia moderna, a gente tem duas grandes vertentes de reflexão, como se a filosofia moderna tivesse se preocupado com dois campos do conhecimento filosófico. A política, e aí a gente tem nomes como Maquiavel, Hobbes, Locke, Rousseau, né? Pensando o Estado, pensando governos, pensando a relação política, religião, tudo isso, né? Política, moralidade. E a gente tem também uma segunda vertente muito estudada na filosofia moderna, que é o conhecimento, né? E hoje, especificamente, o nosso encontro é sobre essa segunda vertente, que é o conhecimento. Nós vamos falar sobre as teorias do conhecimento que a filosofia produziu durante a modernidade, do século XV até o finalzinho do século XVIII, né? Foram muitas, mas a gente tem, pensando no recorte do Enem, algumas principais. A primeira delas é o racionalismo, que é o tema da nossa aula de hoje. Mas, durante o período moderno, a gente teve também o empirismo. O racionalismo, o empirismo, o dogmatismo, também foi uma teoria do conhecimento importantíssima, né? E mais para o início do contemporâneo, a fenomenologia. Então, eu diria que essas são as 4 principais teorias do conhecimento, sendo a última uma teoria que vai ser pensada, né, muito pelo Merleau-Ponty, fundamentalmente, já no período contemporâneo, século XIX, século XX. Né? Então, o racionalismo, o empirismo e o dogmatismo são 3 teorias do conhecimento fundamentalmente modernas. O racionalismo também ficou conhecido como inatismo. A gente vai falar bastante sobre ele já já. O empirismo foi aquela teoria do conhecimento que fundamentou a tese de que o ser humano nasce como uma folha em branco, uma tábula rasa, e todo o seu processo de aquisição do conhecimento é fundamentado nas experiências sensoriais. Então, o bebezinho nasce, né, vazio, oco, como uma folha em branco, uma tábula rasa, e tudo que ele conseguir apreender é a partir da sua relação experimental com a realidade, usando sempre seus sentidos, né? Tato, olfato, a visão, a audição. Então, a sua relação sensorial, sensitiva com a realidade, com a sociedade, com o outro, com as instituições, vão gerar aprendizados. Então, para os empiristas, a experiência é o locus do processo cognitivo de aprendizado. E aí a gente tem como representantes desse empirismo o David Hume, o Francis Bacon,
o John Locke, né? São os filósofos que se dedicaram ao empirismo. O dogmatismo é uma corrente, né? Uma vertente, uma teoria do conhecimento que fundamenta suas reflexões no dogma. O dogma, entendido aqui como uma verdade incontestável, absoluta. Então, para a corrente dogmatista, determinados conhecimentos, determinados saberes são verdadeiros e ponto final. Como se isso fosse uma espécie de pressuposto. A gente parte do dogma sem criticá-lo, sem contestá-lo. E a partir desse dogma, teremos uma construção de um conhecimento que se desenvolverá. E a fenomenologia, que já é uma corrente mais contemporânea, mas que é importante a gente lembrar, ela parte do estudo dos fenômenos, né? Como que o ser humano consegue capturar os fenômenos, nomear e classificar esses fenômenos. Hoje, especificamente, falaremos sobre o racionalismo, que teve como grande representante o filósofo René Descartes, que cai muitíssimo no Enem. É sempre um conteúdo obrigatório. Então, o racionalismo também ficou conhecido como inatismo. Por quê? A grande defesa da teoria racionalista é que o conhecimento é inato, né? Então, dirá lá os racionalistas, o conhecimento é inato. A gente pode entender isso que está sendo chamado de conhecimento como razão. É como se eu dissesse que os racionalistas sustentaram que a razão é inata. O que significa inato? É algo que é inerente, que é da condição, que está dentro. Então, diferente dos empiristas, os racionalistas defendem que o ser humano já traz a razão, já traz o conhecimento. É algo que é inato, que é inerente à condição, esse A craseado, de ser humano, né? Então, para essa corrente, é muito importante, aliás, é fundamental, a gente entender que para essa corrente, a razão ela é a priori. Ela vem antes, né? Ela é inata. E para os empiristas, é o contrário. A razão ela é a posteriori. Depois eu vou resgatar esses dois conceitos que são importantes. E aí, os racionalistas, então, eles vão defender que o ser humano não nasce como uma tábula rasa, uma folha em branco. Que ele já nasce com uma capacidade racional, com uma capacidade de apreender o novo através de uma condição de racionalidade. A gente pode compreender a razão como um aspecto do pensamento, né? E aí, se a gente faz isso, a gente consegue compreender um pouco os racionalistas. Porque vamos pensar numa criança, um bebê, bem pequeno. Quando esse bebê entra na linguagem, quando ele consegue se comunicar, expressar o que ele quer, o que ele deseja, o que ele está pensando, esse é um processo que ninguém ensinou ele. Ninguém ensinou ele a pensar. E nem tampouco a transformar as suas ideias, os seus pensamentos, em uma comunicação. Isso não foi ensinado. Assim como a gente ensina a criança a se vestir, a tomar banho, a comer. Isso não foi ensinado. Então, para os racionalistas, se não foi ensinado,
é porque é algo inato, algo que já vem conosco, algo que é a priori, né? E aí, a gente teve, no século XVI, um filósofo conhecido como René Descartes, e ele vai trazer uma defesa do racionalismo, né? Ele vai teorizar, criar toda uma teoria filosófica, toda uma explicação filosófica, que vai fundamentar a visão do racionalismo que a gente está trabalhando aqui. Bom, então a gente pode dizer que ele foi um filósofo moderno, né, que se interessou pela filosofia do conhecimento. Né? O Descartes não foi um filósofo que estudou a questão política, assim como Maquiavel e o Hobbes, por exemplo, e que é considerado, no início, um filósofo cético e depois ele faz uma transição para o racionalismo. É isso que a gente vai ver agora. Como que o René Descartes fez essa transição do ceticismo para o racionalismo. Né? O Enem cobra bastante essa transição de vertentes. Né? Primeiro, a gente precisa entender o que é um filósofo cético, né? O que é alguém cético? Quando a gente fala, fulano é muito cético, a gente está querendo dizer, no senso comum, pelo menos, que é uma pessoa que tem uma dificuldade muito grande de acreditar, né? Está sempre na defensiva, sempre desconfia, e que justamente por isso tem dificuldade de estabelecer uma opinião, um julgamento, fica ali em cima do muro, né? Na filosofia, não é tão diferente dessa visão. O filósofo cético, né, é aquele que entende a dúvida como uma espécie de método. Né? Então, ele está sempre duvidando de tudo. E usa essa dúvida para buscar certezas, para buscar um conhecimento verdadeiro, um conhecimento que fosse indubitável. O Descartes, ele começa a sua vida filosófica cético, né? Bem adepto ao ceticismo. O que significa isso? Significa que ele vai instaurar a dúvida enquanto método. Né? Ou seja, ele vai duvidar de tudo, colocar tudo em suspenso, em dúvida. E, ao duvidar de tudo, ele defende a possibilidade de buscar um conhecimento verdadeiro, mas um verdadeiro que seja indubitável. É por isso que o Descartes vai eleger a matemática como a ciência mais verdadeira. Porque na visão dele, as concepções matemáticas são indubitáveis. As proposições, as sentenças, né, são verdadeiras. Não são passíveis de serem colocadas em dúvidas. E aí, o Descartes ele vai ficar tão alucinado, acho que essa é uma boa palavra, por essa questão de duvidar de tudo e de encontrar um conhecimento verdadeiro, indubitável, que ele duvidou da existência humana. Num certo período, ele se perguntou, mas o que será que prova a minha existência? O que será que prova que eu estou dando essa aula sobre racionalismo para vocês agora, nesse momento? Né?
Será que isso tudo não é uma miragem? Uma ilusão? Então ele vai duvidar da própria ideia de existência humana, de cultura, de civilização, de processos. E aí ele vai defender que essa dúvida deveria ser um método do conhecimento. Colocar aquilo que você está aprendendo em dúvida, buscar responder todas as perguntas que essa dúvida suscita, até que esse conhecimento vire algo indubitável. Ele chamou isso de a dúvida metódica. E ele vai seguir esse processo numa obra chamada Meditações. Nessa obra, o Descartes ele vai tentar provar que nós existimos e que essa aula não é uma ilusão, que ela realmente está acontecendo. Então ele vai fazer uma reflexão sobre o que prova a existência humana. Quando ele faz essa reflexão, ele está colocando a existência humana em dúvida. E aí ele vai para a primeira meditação. Na primeira meditação, ele vai dizer, ora, os sentidos provam a existência humana. Nós estamos aqui, né? Eu estou aqui, estou de frente para a câmera, estou vendo a câmera, né? Estou sentindo o cheiro desse local, estou ouvindo alguns barulhos do computador ligado, da minha própria voz, que vem de fora, né? Estou vendo a luz, as carteiras, enfim, o quadro. Então, os sentidos provam a nossa existência. Nós vemos, nós nos tocamos, nós sentimos o cheiro das coisas. Só que aí, lembra do Descartes? É preciso colocar tudo em dúvida, né? Então, ele vai dizer que é preciso duvidar dos sentidos para ver se os sentidos são indubitáveis. E aí ele vai dizer que quando a gente coloca os sentidos em dúvida, eles não sustentam. Por quê? Porque ele vai dizer que muitas vezes nós vemos o que queremos ver, escutamos o que queremos escutar. Quantas vezes você está lendo um livro e está passando as páginas, né? E num determinado momento, uma frase te captura, você para e pensa, nossa, o que eu li até agora? Mas você estava ali olhando para as páginas, passando, mas você não tem noção do que você leu até então. Então, os sentidos nos enganam. Ele vai perceber que, ao duvidar dos sentidos, ele chegou à conclusão que os sentidos podem ser falaciosos. Ele dá outro exemplo. Quantas vezes a gente está numa aula, né, escutando o professor falando, ali de corpo presente, escutando, né, vendo, e num determinado momento da aula o professor fala alguma coisa que te captura e você pensa, por que ele está falando isso? E aí você se dá conta que não escutou os 10, 15 minutos anteriores. Porque, apesar de estar ali, escutando e vendo, a mente estava em outro lugar completamente diferente. Então, os sentidos podem ser falaciosos. Eles não são indubitáveis, porque eles nos enganam, nos confundem. E aí o Descartes, ele recusa a primeira meditação e vai para a segunda, tentando provar a nossa existência, a existência humana. Na segunda meditação, ele vai trazer a questão importantíssima, né, dos sonhos. Ele vai dizer, há algo que prova a nossa existência, os sonhos. Nós sonhamos, né? E se nós sonhamos, e se ao acordar conseguimos entender que não era realidade, que era um sonho, logo nós existimos.
Só que aí ele vai fazer aquilo que ele mandou, né? Que ele indicou. Ele vai colocar os sonhos em dúvida, né? Duvidar dos sonhos. Porque a dúvida é um método. Quando ele duvida dos sonhos, ele percebe que os sonhos também são falaciosos, assim como os sentidos. Por quê? Porque ele percebe que os sonhos são muito complexos. Tem sonho que você acorda e tem certeza que não foi um sonho, de tão real. Então acorda assustado, acorda feliz, né? Foi muito realista. Tem sonho que durante o sonho você sabe que é um sonho e que aquilo ali vai já acabar. Tem sonho que a gente acorda, sabe que sonhou, mas não lembra uma vírgula do sonho. Então Descartes vai dizer que os sonhos nos confundem. Nós não sabemos nada sobre eles, né? Não sabemos quando é sonho e quando é realidade. Então, duvidar dos sonhos não deu certo. Por quê? Porque ele vai dizer que os sonhos nos confundem. Se eles nos confundem, eles não são um mecanismo indubitável que comprove a nossa existência. E aí o Descartes anula a segunda meditação e vai para a terceira. A terceira é a mais absurda. Ele vai trazer a ideia do gênio do mal. O que seria o gênio do mal? O gênio do mal seria uma força divina. Ele vai dizer, olha, então vamos considerar a explicação religiosa ou mitológica. Para a religião e para o mito, para boa parte dos mitos, a existência do ser humano está fundamentada em poderes sobrenaturais, né? Sobre, acima, naturais, natureza, em poderes que estão acima da nossa natureza. Então, o discurso religioso e o discurso mitológico entendem que somos criaturas. E se somos criaturas, somos criados por um criador, ou por vários criadores. O Descartes resolve aceitar essa possibilidade. Ele tá bom. Então, Deus, pegando aí o cristianismo católico, nos criou, né? Ele é o criador e nós somos criaturas. Só que aí ele defende que a gente coloque essa meditação, essa reflexão em dúvida. E ele vai dizer o seguinte: e se essa divindade criadora, esse Deus, né, for um gênio do mal? Então percebam, ele não está duvidando da existência de Deus. Até porque ele nem podia fazer isso, que ele ia ser queimado pela Santa Inquisição, né? Ele não está duvidando da existência de Deus. Mas ele tá questionando, problematizando, se essa força divina não seria maligna, perversa, e não estaria, enquanto uma genialidade do mal, nos enganando, nos manipulando, né? Criando uma ilusão para que a gente acredite que temos uma existência individual e autônoma. Então ele fala que se há essa possibilidade de pensamento, de reflexão, logo não dá para acreditar. Então ele anula a terceira meditação. E ele vai para a última, finalmente, né? Para a quarta e última meditação. Na quarta e última meditação, o Descartes chega àquilo que a filosofia chama de cogito, que é a seguinte ideia: se penso, logo existo. Ele vai dizer, olha, nós pensamos, né? Temos a capacidade de pensar, de formular ideias, de articular ideias, formar uma frase, expressar o que sentimos, o que queremos, o que desejamos. Ele fala, e se o pensamento for algo que comprova a nossa existência? E aí ele vai colocar
o pensamento em dúvida, que é o método descartiano. Duvidar do pensamento. E aí ele chega à conclusão que, quando nós duvidamos do pensamento, nós estamos pensando. Então, duvidar do pensamento também é um pensamento. Nesse caso, é impossível duvidar do pensamento. Logo, o pensamento é indubitável. Lembram que ele estava procurando algo que fosse indubitável? Buscar o conhecimento verdadeiro e indubitável. E ele acha o pensamento. Por isso ele vai dizer que se penso, logo existo. A partir daí, o Descartes não faz a quinta meditação, ele para na quarta, e ele entende que o pensamento é algo que a gente não tem como duvidar, porque ao duvidar também estamos pensando. Logo, o pensamento é inato, ele é inerente à nossa condição. Então, nesse momento, ele abandona o ceticismo e se transforma num filósofo racionalista, entendendo a razão, o pensamento, como faculdades, capacidades humanas inerentes à condição humana, ou seja, inatas. É isso, pessoal. Beleza? Obrigado.